Oi, gente, boa tarde. Damos continuidade nessa semana à nossa conversa, nossos estudos acerca do livro Colonialismo Digital, do Faustino e do Lipoldi. Nós estamos, aos poucos, né, desbravando um pouco essa leitura, que se mostra cada dia mais urgente e mais importante, né? A gente tem presenciado diversos acontecimentos, notícias, reportagens, que abordam de alguma forma, né, a questão do colonialismo digital. E para não perder o time, né, a gente teve logo essa semana a apresentação do cantor Bad Bunny, que foi uma apresentação memorável, né, durante o Super Bowl lá nos Estados Unidos e que trouxe, né, como uma das camadas da sua apresentação um pouco sobre essa crítica, né, desse colonialismo, né, justamente quando ele nos fala, né, que a América não é apenas um país, mas sim um continente inteiro, né? E isso está muito ligado à ideia de colonialismo e colonialismo digital, né, que os autores têm falado com a gente, né, ao longo dessa leitura. Então, eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Cláudia. Ela vai nos falar hoje a partir do tópico 6, que inicia a segunda parte do livro, intitulada Colonialismo Digital, Acumulação Primitiva de Dados e Psicopolítica. Então, Cláudia, já passo a palavra para você aí, fica super à vontade e bora entender um pouquinho mais, né, sobre esses autores e o que eles têm para falar para a gente. Bom, primeiro, meu nome é Cláudia Guerra, né, e sou formada em História, e isso vai fazer um certo sentido no que eu vou dizer, né, e sou professora da Unirio. Na verdade, a gente tinha dividido nos capítulos 6 e 7, mas não foi por conta da nossa colega que não pôde participar, né, porque nós duas íamos apresentar esses dois capítulos, foi por conta de uma crise existencial que rolou aqui na minha cabeça. Pelo seguinte, eu entrei na faculdade, sou mais velha aqui, né, eu acho, no final da década de 80. E naquela época, a moda, a historiografia da moda era as mentalidades, história das mentalidades, história dos comportamentos, era uma escola francesa, e aí eu naveguei bastante, né? Tanto que os livros que eu nas minhas duas mudanças de lá para cá, né, já estou na terceira casa, eu só guardei os livros de história medieval e de mentalidades, né? E aí os livros de história contemporânea, quando comecei a trabalhar ainda mais falando sobre colonialismo, neocolonialismo, por que eu joguei fora? Joguei fora não, dei para alguém, né? Por que eu dei para alguém? Por que eu passei adiante meus livros de contemporânea? Eu sou, sabe? Então isso criou uma crise. E eu me lembro que eu tinha certa dificuldade com a teoria marxista na época da faculdade, e até eu lia dos textos marxistas, de Marx, né, marxianos, que eles falam, dos textos de Marx, eu lia a introdução à economia, eu não li o Capital e tudo. Então, me deixou muito insegura, principalmente o capítulo, eu vou apresentar o 6 e o 7, principalmente o capítulo 7, que ele tasca o Faustino e o Lippold, eles assim, mandam ver na teoria marxista, né? E tudo, e às vezes até uma nova linguagem, novos termos, assim, que eu tive muita dificuldade. Então, eu pedi para a Thalita para apresentar hoje o capítulo 6 e deixar o 7, porque eu acho que esse 7 merece uma abordagem bem bacana por conta dessa profundidade, dessa recuperação que eu tenho visto já faz algum tempo, né, dessa retomada da teoria marxista, né, dos textos de Marx e de Lenin, de uma série de pessoas. São textos que, na historiografia, estavam na virada do século XX,
não estava em voga, né? Não que os historiadores e os alunos não deixassem de ler esses textos, mas não era o texto mais, os textos mais lidos na época, né? Eu me lembro até que, cara, a gente achava muito maneiro José Murilo de Carvalho, os bestializados, a galera que trabalhava com história do Brasil, história do Rio de Janeiro, e hoje em dia, cara, José Murilo de Carvalho era monarquista, entendeu? Assim, cara, como assim? Entendeu? Era a gente essa parte da a questão política de um posicionamento político a gente deixava em segundo plano, porque a gente gostava muito primeiro que o pessoal escrevia muito bem mesmo, né? O pessoal da Nova História, da Escola dos Anais, essa galera escrevia muito bem das mentalidades, e esses aspectos ideológicos eram deixados em segundo plano. Então, foi uma geração, a minha geração é uma geração que leu muito pouco das teorias marxistas e dos textos de Marx, né? Então, devido a isso, eu tenho essa dificuldade, mas eu acho muito bacana que isso esteja se recuperando. Apesar de que, assim, eu estou na introdução, nem entrei no texto ainda, mas apesar de que eu não sei até que ponto a gente pode esticar, digamos assim, a teoria marxista nesse contexto tão único e tão diferente de tudo que ele pensou, né, quando ele escreveu as teorias dele, né? Então, a gente está vivendo um mundo tão diferente, né, de uma certa forma, mas algumas coisas ainda prevalecem. Pois é, justamente. Robôs, a luz estranhíssima, robôs, tudo sinistro. O problema digamos assim, o mundo era mais simples. Mesmo o mundo do século XIX, que é a época em que viveu Karl Marx, né, o mundo era mais simples. Hoje ele é muito complexo. E ele é muito complexo nos mecanismos, né, de alienação das nossas vidas, das coisas e tudo, de uma complexidade muito grande, né? Eu também fiquei muito impactada com o show do intervalo do Super Bowl, né? Como é que é o nome dele? Bad Bunny. Eu fiquei também muito... Porque ele soa, ele mostra de uma forma muito interessante, né, uma resistência a essas coisas, mas, ao mesmo tempo, é uma resistência num palco que é um palco totalmente mainstream, totalmente dominado, né, assim, digamos assim, pelas big techs, tanto assim que antes do show, quando eu assisti no YouTube, né, aparece o símbolo lá da Apple TV e tudo mais, né? Então ele está totalmente imerso, mas ele ainda assim consegue mostrar um discurso, digamos assim, de reação, né, e de rebeldia contra um status quo que está acontecendo nos Estados Unidos, que a gente sabe que é terrível, né? Pois foi corajoso, mas aí, cara, a questão esse jogo foi na Califórnia, né? Foi no estado em que ainda é democrata, né? Mas a questão é que se tornou a barreira assim internacional, todo mundo, o planeta viu, né? O planeta viu, então é uma questão internacional. Eu não sei que se vai o que, mas assim, não dá para fazer ainda uma aproximação com o nosso livrinho, porque eu acho o Faustino e o Leopold, eles estão só mostrando teorias e estruturas e contextos e tudo, ainda não chegou aonde eles querem chegar. Não sei se vocês perceberam isso.
ele está demorando, na verdade. A gente já está na metade do livro, ele está demorando com onde ele quer chegar, né? Isso é uma crítica que eu estou fazendo, que eu faço a ele, né? Então, porque a gente também tem que criticar. Bom, eu não fiz ainda, não terminei o PowerPoint que eu quero fazer, porque eu estou assim cheio de ideias, né? Ainda não tenho senso crítico, mas eu acho que ele vai chegar lá. Mas, de qualquer forma, ele está introduzindo ideias muito interessantes, está recuperando teorias e tudo. E uma coisa que eu também acho muito bacana é que ele está recuperando teorias e pensamentos, buscando autores que a gente não conhece, autores diferentes, e autores brasileiros, autores do Sul, né? Assim, não é só brasileiros, ele cita também nesse capítulo uma moça que tem a Terezinha Ferrari, que é a maior referência dele nesse capítulo, mas tem uma outra moça, tem vários autores brasileiros também, que escrevem em português, mas eu esqueci aqui qual é o país dela, bem interessante, Renata Pinto, que qual é a nacionalidade dela? Agora eu não consigo me lembrar, mas é também aqui da América do Sul, né? Então, acho bem interessante isso, porque introduz, né? A gente não fica também rendido só na leitura de autores super conhecidos, né? E em voga, como Zizek e outros aí. Bom, dito isso, eu vou transmitir mas isso eu ainda estou fazendo eu vou terminar esse PowerPoint porque eu estou cheia de ideias, né? E não deu tempo de fazê-lo assim. Mas é só para estruturar o pensamento. Peraí. Deixa eu produzir aqui. Aí eu até, assim, catei as únicas coisas que eu tenho ainda de história contemporânea. Aqui. Apresentação. Tá aqui. Você já compartilhou, Cláudia? Não, né? Não, estou compartilhando agora. Então tá, porque ainda não tinha aparecido aqui para gente. Apareceu agora? Ainda não, deve estar carregando. Deve Para estar você já carregando. apareceu? Aí eu achei um como eu também estou trabalhando. Não é possível compartilhar essa tela? Por quê? Espera aí, deixa eu tentar de novo. Agora eu acho que foi. Ah, tá indo, pronto. Aí. E Tá, aí tá eu achei, carregando pra gente. na museologia eu tenho trabalhado também com essa ideia de decolonial, né? Esse cara aqui, ó, Sergei Gruzinski, que é um historiador mexicano, né? E esse aqui tem um pouco a ver com, acho que com o que a gente viu lá do show do Bad Bunny. Eu acho que vai ser legal. Depois eu conto para vocês. Então, o Faustino e o Lippold, eles vão trabalhar nesse artigo com a questão, com uma definição do que é esse colonialismo digital, né? E aí é um outro problema também, porque esse é o capítulo 6. No capítulo 7, ele começa dizendo as várias definições, não, os nomes. Tem colonialismo de dados, colonialismo digital, são nomes diferentes para que eu imaginei que fosse a mesma coisa, né? Mas aí, se a capa do livro é colonialismo digital, e ele, no capítulo 7, ele fica falando colonialismo de dados o tempo inteiro. Aí você fica, será que é diferente? Será que tem alguma diferença? Ai, dá vontade de socar os dois, né? Desculpa. Mas, enfim, eu acho que o mais importante desse capítulo é justamente a gente definir o que é esse colonialismo, né? E aí foi o momento em que eu comecei a perceber que todos aqueles livros que
eu descartei, que eu dei e mandei para outras pessoas, né, me fizeram muita falta agora. Eu fiquei meio chocada com isso, né? E aí, mas eu acho que o que é importante a gente falar é que o colonialismo digital, ele não é uma metáfora, não é um conceito abstrato, ele não é uma abstração, né? E eu concordo com eles, né? Realmente esse conceito não de colonialismo digital não é uma metáfora nem uma abstração, ele é concreto, ele é real, né? E ele diz que é um estágio do desenvolvimento do modo de produção capitalista, agora baseado no uso da tecnologia digital para dominação política, econômica e social, né? E o grande lance nosso é justamente ver como é que acontece essa dominação, né? E aí eu acho que o grande desafio dele e de outros autores que também navegam sobre esse conceito, né, é justamente deu uma congelada? Aqui deu. Justamente você adaptar os conceitos lá de Marx e da teoria marxista, lá desde o século XIX, a esses novos, digamos assim, objetos, né, que os dados, a informação, a tecnologia, e todas essas informações, a gente encaixar isso e adaptar. Eu acho que é isso que eles estão fazendo nesse livro, né, até agora, e principalmente nesses dois capítulos que eu estou trabalhando, né. Então, o colonialismo digital, ele se caracteriza por isso, né. E a gente tem também o colonialismo, desculpa, clássico, né, que é o domínio das estruturas da colônia, né, como a infraestrutura militar, transporte territorial, cidades, etc. Eles, na verdade, eles não vão lá na raiz do colonialismo, né, que é século XVI, né, e XVII, XVIII, né, principalmente 17 e 18, que as colônias, né, principalmente dos países ibéricos, que dominavam, né. Aí eu me lembro, na época da faculdade, da questão da acumulação primitiva, que aconteceu naquela ocasião, né, principalmente no século XVIII, né, porque o que aconteceu? Espanha e Portugal eles saíram na frente, né, na questão do colonialismo, né. Então, virou duas grandes potências de uma riqueza assim, absurda naqueles séculos, né? Principalmente 17 e parte do 18. E aí, mas eles não transformaram essa riqueza em produção, né, de digamos assim, um ou um pré-capitalismo, né? Então, a Inglaterra, né, eu me lembro que sempre se falava isso, né, o ouro ia para Portugal, principalmente o ouro lá da terra das Minas Gerais, né, da terra da Thalita, aquela galera toda, né, sei que, ia para Portugal, e de Portugal ele era levado para a Inglaterra, porque Portugal não produzia tecido, não produzia móveis, não produzia nada. E aí só esse dinheiro, eu me lembro que esse dinheiro ele facilitou, ele proveu a Inglaterra de uma acumulação, né, primitiva de capital que pôde, já no século XVIII, com o cercamento dos campos e a destruição da estrutura comunal que existia, né, das comunas, né, das pequenas produtores, expulsou aquela gente toda do campo para criar lã, né, aqueles bichinhos que dão lã, que agora eu esqueci. Você sabe. Ovelha? Ovelha, isso. Né? Isso aí a gente aprende na escola também, né? Mas, enfim. E aí você tem o exército de mão de obras, né? Então, que essa gente toda que é expulsa dos campos e vão para as cidades e fica à mercê das fábricas, etc. Né? E aí a gente tem uma nova
uma nova fase desse desemprego, que é justamente a destruição das fábricas, né? Mas eu vou chegar lá. Então, no colonialismo clássico, né, o domínio das estruturas da colônia, com infraestruturas militar, transporte territorial, cidades, etc. O Leopold e o Faustino, eles partem desse colonialismo século XIX. Ele não está preocupado com o primeiro movimento colonialista, não, esse que eu acabei de falar para vocês. Ele está preocupado com o segundo movimento, aquele que vai do século XIX, né? Então, por isso que eu falei, eu vou fazer esse data show, eu vou terminar aqui, vou gravar, né? Antes que eu esqueça, vou gravar a minha fala, mas eu vou também preparar esse PowerPoint e mandar para vocês, porque eu, assim, só de imagem, eu catei um monte, né? Muita coisa bacana. Então, esse colonialismo do século XIX, que a gente vê imagens bem bacanas de construção de estradas de ferro, né, na Índia, interessante produção de cacau na África pelos alemães e etc. e tal. Tem muita foto bacana, né, e muita foto raivosa mesmo. Então, que dá raiva, né, quando eu falo raivosa, assim, a gente fica meio revoltado. Então, é isso, né? Então, a gente está trabalhando com o neocolonialismo, né? Outro tema, porque eles jogam os temas, né? O Leopold e o Faustino, eles jogam o tema, mas aí eles voltam. Mas esse tema é muito importante. A fabricalização da cidade. Esse termo, anota esse termo, fabricalização da cidade. E o que significa isso? É que já no movimento no século XX, mas que esse movimento se tornou muito mais preponderante, muito mais forte no final do século XX, né, início do XIX, que é a destruição das fábricas, né, os desmontes das fábricas, né, porque antes do capitalismo também você criava todo um sistema, né, de produção fordista, né, que eram aquelas fábricas enormes, né, aquela linha de montagem e que aquela linha de montagem criava um estoque bastante elevado, um estoque também absurdo, né? E que isso era vendido, né? E dava lucro para os proprietários, os capitalistas, né? Dessas fábricas, né? Mas aí chegou com a tecnologia, você não direciona mais a produção para uma grande produção de muitos carros, de muitas. Você direciona a produção sob demanda, né? Então, você fabrica o carro depois que ele é encomendado, seria, por exemplo, mais ou menos por aí, né? Então, você não teria um estoque de carros, você teria, você criaria um estoque de demandas para depois fabricar os carros, né? É isso que ela chama E aí, as fábricas são desmontadas. A gente vê isso, é impressionante quem viaja de ônibus, né? Agora, né, tá impossível pegar uma ponte aérea, então vai de ônibus, né? Aí é que a gente chega assim, quando está chegando em São Paulo, é uma reta só de fábricas, que eu me lembro, era várias, né? E aí está tudo fechado, tudo fechando, né? Não tem mais nada. A maioria está fechada. E aí que essas casas, essas fábricas imensas, muitas delas viraram, na verdade, galpões de logística, né? de mercadoria, de circulação de mercadoria, porque a circulação também, você não tem um grande estoque, você tem uma circulação. A pessoa vai lá na Amazon, ou no Mercado Livre, ou em algum outro site, compra, por exemplo, compra caneta, né? Aí esse site vai ver o lugar mais próximo onde você tem um estoque desta caneta, né? E aí ele faz essa ponte, né? E aí você compra a sua caneta, você não existe mais a grande fábrica, né?
né? Como tinha antigamente, ou o grande estoque. Bom, então, vou explicar o que é fabricalização, né? Esse termo, ele vai buscar nessa autora, a Terezinha Ferrari, que eu achei super interessante, né? E ela diz que esse processo de fabricalização das cidades está relacionado com essa indústria 3.0, que é um enxugamento, que eu acabei de explicar, que é o enxugamento das unidades fabris, né, que elas são sucateadas, né, e aí ocorre um número bem expressivo de demissões, muita gente desempregada, né, e aí essas pessoas, né, desempregadas vão para a cidade, e aí com o dinheiro das suas rescisões compram um carro e vira Uber, ou compra uma moto e vira entregador, ou alguma coisa assim. Então, joga essas pessoas para um ambiente que não tem garantia de trabalho, que não tem as seguranças, né, da CLT, e etc. Né? Aí eu trago aqui para vocês, né, essas fotografias, que é de um casal alemão chamado Bernit e Hilla Becker, ou Becher, dependendo da pronúncia. Eles perceberam lá pela década de 1970 já o princípio desse movimento do fim das fábricas, das grandes fábricas. Né? E na década de 70, principalmente 60, final de 60, 70, principalmente porque nessa época as grandes fábricas que utilizavam o combustível carvão, né, estavam sendo desmontadas. Então, eles iam lá e fotografavam. Então, eles criaram um repertório, um arquivo belíssimo, né, dessas fábricas. E isso vai e continua, porque o raciocínio do Becker, né, e da esposa dele, era que isso ia desaparecer visualmente, né, e as pessoas não iam perceber a grandeza, né, não que a gente, digamos assim, cultue esse tipo de... Porque isso aqui também era um desastre ecológico, né? Mas que, de uma certa forma, é um tipo de arquitetura, um tipo de mundo de visual, né, que está deixando de existir. Então, que eles achavam que deveria ser registrado. O trabalho deles é muito bacana. Eles têm... essa série aqui eu acho impressionante, né? Então, nessa indústria 3.0, segundo a Terezinha Ferrari, também tem o controle logístico e sincronizado dos tempos sociais e espaços urbanos, ocupados pela esfera da circulação de mercadoria. É aquilo que eu falei para vocês, né? Eu fico impressionada que, às vezes, quando, por exemplo, a caneta, quando você vai, principalmente na Amazon nem tanto, né? Mas no Mercado Livre, que aí você... uma vez aconteceu isso, de eu pedir uma coisa de manhã e no final da tarde está me entregando, né? Então, essa logística, ela é impressionante nesse sentido, né? Porque a sincronização de onde está a mercadoria que você quer, e aí eles procuram, eles buscam, e aí vai chegar hoje mesmo. É impressionante isso. Isso faz parte desse processo, dessa indústria 3.0. Né? E aí, só que tem também a indústria 4.0. Né? E aí, aqui não é de propósito, que eu não consegui achar nenhuma imagem de um entregador da Amazon ou de qualquer outra, né? Com cara triste, apesar da vida dele ser também bizarra, né? É tudo sorrindo. Então, assim, se fosse a solução da vida deles, né? Então, qual foi? Foi sexta-feira passada, quando eu fui nadar lá em Copacabana, né? O meu marido, o nome dele é Jô, meu marido chegou para mim e falou assim: olha isso, quando eu fui ver, era uma BMW novinha entregando pacotes da Amazon. Sim, sim. Enfim,
Existe essa mística, né, de que você agora está trabalhando por si só, você não tem mais chefe, você está livre, né, de uma relação tóxica com a chefia, com uma certa competitividade em tudo, mas você não tem horário de descanso, você não tem horário de almoço, você tem que cumprir uma meta, que às vezes vara à noite, então é uma precarização do trabalho que você não percebe que você está sendo precarizado, né? As pessoas falam mal da CLT, aí humilha, quando você crescer, você vai ser CLT e tudo, né? Mas não percebe o quanto que a CLT é importante, garante para você direitos muito importantes, né? E que um Uber, que o sistema de entregas de mercadorias não garante nada para você. Se você quebra um pé, se você é atropelado, alguma coisa assim, Deus dará, você tem que se virar, né? Passar fome, né? Mas pode falar, Thalita. Ô, Cláudia, eu já comentei sobre esse pesquisador aqui algumas vezes, mas o Rafael Grohmann, ele pesquisa muito essa questão do trabalho, né? Não é à toa que ele participa também de um grupo que se chama DigiLabor, né? Que é justamente um grupo que faz esse tipo de estudo, eles já divulgaram até relatórios sobre isso, e que vai de encontro justamente essa questão da precarização do trabalho, né? E eu acho que quando os autores trazem essa perspectiva, é justamente em torno disso, né? É como que, trazendo até Marx, né, para essa conversa, como que a questão do trabalho voltou, mais ou menos, a ser um centro dessas atenções. É um trabalho informal, é um trabalho precarizado, não é um trabalho que tenha direitos. Quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente está falando dos anotadores de dados, por exemplo, né? Mas que volta a ser o centro da nossa atenção novamente, né? Que volta a ser um centro de debate, de estudo, de percepções. Então, eu acho isso muito interessante. Aí é só para reforçar, né, esse pesquisador, porque ele tem trabalhos bem interessantes sobre isso, bem como esse grupo que ele faz parte, que é o DigiLabor, e labor sendo ali trabalho, né, em inglês. Então, fica essa dica também. Justamente. E aí eu quero ler um trecho aqui, que é uma citação que eles colocaram aqui no livro da Terezinha Ferrari, né? O nome do livro da Terezinha Ferrari é Fabricalização da Cidade e Ideologia da Circulação. Esse livro deve ser interessantíssimo. Mas tem uma citação aqui dela que eu acho que vale a pena ler para entender o que é essa fabricalização da cidade, né? Pensa-se, isso está na página 73, tá? Anotem aí. Pensa-se e trabalha-se para o capital, mesmo em horas do dia que, anteriormente, não eram dedicadas a isso. Né? Que é o caso desse cara aí, né? Em casa, negando concretamente a esfera privada, solucionam-se problemas de produção. No período do deslocamento de casa para a fábrica, trabalhadores sonolentos ouvem barulhentas e insistentes recomendações sobre segurança no trabalho. Reproduz-se o mundo estranho do capital, a qualquer momento, onde se estiver conectado com a internet ou qualquer um que dispuser de um telefone celular. O telefone celular é um grande vilão, né? A gente tem essa obsessão por telefone celular, mas ele é um grande vilão, porque ele traz o trabalho para nossa casa, ele traz o trabalho para as nossas horas que seriam de ócio, de descanso, de fazer outras coisas particulares, né? De madrugada ou durante o fim de semana, de férias ou não. Consuma-se essa reprodução, mesmo entre aqueles que não estão empregados, pois estão empenhados na construção de sua empregabilidade ou na procura de nichos de mercado para a instalação de empreendimentos mercantis, né? Eu estava até pensando sobre a questão do influencer,
né? Porque também eles não percebem a precarização, porque eles precisam criar conteúdos, né, para poder ser relevantes e continuar num grau de visibilidade absurdo, né? E aí isso acaba, né, com a... Isso tudo está eu acho que estaria nessa indústria 4.0, e eu vou explicar por quê. Porque eles precisam trabalhar, eles precisam criar assim, conteúdos, né, relevantes e divertidos o tempo inteiro para manter o nível de visibilidade, para continuar mantendo a plataforma pagando eles, né? E aí eles fazem isso também fazendo propaganda, né, parcerias. Então, eles não ganham, eles ganham, às vezes, um press kit, né, que eles chamam de press kit, umas amostras grátis, umas coisas assim, ou às vezes ganham dinheiro também, mas na maioria das vezes eles ganham um monte de brinde, um monte de besteira, e aí aparece eles fazendo propaganda da caneta e precisam manter para outras indústrias mandarem para eles, e aí a visibilidade dele vai definir a produção dessas canetas, né? Porque vai todo mundo ver essas canetas, vai querer também uma, e aí, entendeu? Isso tudo está nessa indústria 4.0, né? Porque esse influencer está atinge mais uma determinada região, então eles vão mandar mais dessas canetas para essa região, e aí tudo meio coordenado, tem uma sincronicidade, os autores falam nessa palavra, é uma sincronicidade, né? Então, a economia de compartilhamento, ampliação do grau de previsibilidade, que é isso, né? Através das redes sociais você induz o povo, né? As pessoas do celular, das redes sociais, induz as pessoas a desejarem determinados produtos, né? E aí você consegue circular o seu produto, né? E vender o seu produto melhor, né? Onde e por quem determinado produto será comprado. Então, é muito importante o papel do influencer, né, do anúncio, a gente vê isso no Big Brother, né, também, e essas coisas, né. E isso tudo, né, como a indústria, ela, de uma certa forma, aquela indústria tradicional que a gente vê, né, os prédios são muito bonitos do século XIX, são todos aqueles tijolinhos vermelhos, era um clássico, tijolinho vermelho, né? Quem está aqui no Rio vai ver lá os moinhos, né? Lá no centro da cidade tem essas construções que são belíssimas, né? Que estão virando lugares de memória. Estão trabalhando com essa. Então, esse esfacelamento da indústria, né, da indústria como a gente conhecia lá do século XX ou do século XIX, ele dá espaço a uma estrutura em que a cidade é abarcada por essa produção, a cidade, né, os espaços urbanos e os espaços privados também das pessoas acabam entrando nessa dinâmica da produção. Então, essa que seria a fabricalização das cidades, né? E aí, continuando aqui, ela ela cita como exemplo, a AWS, Amazon Web Service, né? Dizendo o seguinte, que na Amazon, a parte mais lucrativa da Amazon não é a venda, não é a venda de produtos, de livros, né? Começou com livros, depois produtos, né? O streaming, a televisão, os filmes, etc. Não, é essa Amazon Web Service. E por quê? Porque aí eles dizem aqui, fundada em 1994 como empresa de varejo, a Amazon foi se convertendo, especialmente a partir do lançamento da Amazon Web Service, a AWS, né, em 2004, quer dizer, bem na virada do século XXI, né, em uma plataforma mundial de computação em nuvem, sob demanda, entrelaçada a um ecossistema de vendedores,
né? Eu tenho uma certa dificuldade ainda de usar esse termo, mas ele está sendo muito utilizado, né? Toda essa estrutura que eu até descrevi para vocês, né, da fabricalização da cidade, eles chamam de ecossistema, né? Mas ecossistema de vendedores, desenvolvedores, empresas e criadores de conteúdo, tá vendo? Atualmente, o segmento que mais contribui para os lucros da empresa não é o varejo ou o online, sim o AWS, né? Ou seja, a captação de venda de dados sigilosos ou públicos dos usuários de suas plataformas a qualquer cliente que possa pagar por eles. Então, é justamente isso, essa venda de dados, né? E a gente está tão envolvida nisso que, cara, eu fui comprar um remédio mais, uma parada aí que eu estou tomando, né? Eu tive que me cadastrar no laboratório. Aí tive que cadastrar no laboratório, botei o CRM da médica e tudo mais. Isso é um dado que está lá, que pode ser utilizado para outras coisas. Eu não sei, eu posso receber, de repente, aqui a anos, um anúncio, uma proposta, né, de determinado remédio, não sei. Então, a gente, a todo momento, a gente está alimentando esses bancos de dados de uma forma, digamos assim, ingênua, eu acho que é essa palavra, ingênuo, né? Sem perceber que... Mas aí a gente também entra no parafusos, né? E, cara, outro dia eu me rebelei contra a Casa e Vídeo, porque eu comprei o ano passado um presente, e veio com defeito, mas eu me rebelei e não dei meu CPF, e aí não consegui trocar, porque eu não dei meu CPF lá atrás. Não consegui. Tinha perdido a nota, não consegui. Bom, enfim. Ô, Cláudia, sobre essa questão dos dados, só compartilhando uma experiência, a minha mãe, ela é diabética, né? Então, ela, todo mês, vai comprar ali o sensor, os medicamentos que ela toma. Uhum. E aí, a gente estava prestando atenção, porque ela começou a comprar numa determinada farmácia, e aí, depois de um tempo, ela começou a receber ligação do plano de saúde. E aí eu fui investigar isso, pesquisando na internet mesmo, assim, né, de bobeira, e eu vi algumas reportagens dizendo que os planos de saúde compram os dados das farmácias justamente para oferecer, assim, ou mudança no plano, ou encarecer, ou mudar alguma coisa. Então, assim, é algo que é assustador. Isso está desde de uma compra de livro até essa questão da compra de remédio, plano de saúde, isso mede comportamento, isso mede muitas coisas, né? É muito assustador. É muito assustador isso. Outra coisa também que as pessoas fazem, que acham bacaninha, né? Que esses testes de DNA para saber quanto de europeu, quanto de... Ninguém quer saber quanto de índio, né? Tem que ter bastante europeu na parada, né? Já começa aí. Europeu, ou negro, índio, de que regiões do planeta, né? Você está mandando seus dados de DNA. A gente não sabe o que eles vão fazer com isso no futuro. Esses dados ficam em algum lugar e estão guardados, e são vendidos, mesmo que a gente queira ou não queira. A gente não tem domínio deles, né? Aí, um exemplo que eu também dou é que quando eu comprei a minha GoPro, que é aquela câmerazinha de aventuras, para poder baixar as fotografias no meu celular, eu tinha que entrar num site deles, né, num aplicativo deles. E aí eu tinha que dar o ok, né, aceitar no contrato de que eles podem usar as minhas fotos do jeito que eles quiserem. Eles podem. Isso aí é um crime contra o direito autoral, né? E a própria alimentação das ferramentas de inteligência artificial, eles roubaram muita coisa, foi roubo para poder encher os data centers de informação, foi muita coisa roubada, né? Então, a gente está à mercê dessa gente, né? Da Amazon Web Service, né? Tudo que a gente compra lá, eles depois pisca nas anúncios, pisca não sei o quê,
quando eu assisti aquele filme, né, que eu estou vendo todos os filmes que tem inteligência artificial na temática, né, aquele Minority Report, aparece a questão da inteligência artificial, porque quando o personagem passava por um lugar público que tinha um anúncio, o anúncio era direcionado para ele. Fulano, não sei o quê, sabe? A gente vai chegar a esse ponto em que o anúncio vai ser direcionado para nós, né? E daí é bizarro isso, né? Bom, continuando aqui para terminar. Bom, aí eu senti essa necessidade de falar. Tem o colonialismo, né, clássico, né, o primeiro movimento, que é Portugal e Espanha, principalmente, né, nos séculos 16 ao 18, e lembrando que Portugal e Espanha que descobriram diversos territórios, né, toda o litoral da África, o litoral do Oceano Atlântico da África, também do Oceano Pacífico, né, a Índia, o continente americano, né, que foi descoberto, que nós fazemos parte desse continente americano, né, nós somos um país, e a gente vê isso lá na apresentação do Bad Bunny, porque a extrema-direita reclamou, né, porque todas as músicas, tudo que ele falou foi em espanhol, e a gente não fala espanhol, nós somos o único da América que não fala espanhol, né, nem inglês, óbvio, nem francês, que tem uma parte do Canadá que fala francês. Mas, então, a gente tem... Eu fiquei doida, eu falei, não, a qualquer hora eu vou ter que estudar espanhol, porque é tão bacana também. Mas foi muito bacana. Foi bacana demais. Enfim, então nós temos o colonialismo, né, o primeiro, e o neocolonialismo, né, que é do século XIX e até o final do século XX, né. E aí eles denominam, ao invés de criar uma nova denominação, né, isso que é importante, ao invés de criar uma nova denominação e com os novos aspectos de um outro colonialismo diferente do neo, né, eles consideram que é uma continuidade, que há uma continuidade, que é uma continuação do neocolonialismo, né? Então, eles chamam de neocolonialismo tardio, né? E quais seriam as diferenças, né? Que o neocolonialismo, a gente, lembrando, né, que teve a partilha da África entre os países europeus, da Ásia, a China para a Inglaterra, a Índia também na Inglaterra, e vários, né? A gente tem houve toda uma partilha desses países, né, entre os países europeus, né, e os que chegaram por último, pegaram assim, uma rebarba, que era a Alemanha, a Itália, e tudo, né, sendo que as colônias, parece que na época, mas a gente acha, pô, a Bélgica é um país bacaninha, né, mas foi... o que eles fizeram na África é surreal, de maldade, de crueldade, é uma coisa horrível, é uma coisa horrorosa, né, esses belgas. Então, eles levavam para esses países, para as suas colônias, né, no século XIX, a infraestrutura, o trem, como eu já tinha falado, e desmontavam toda a estrutura cultural muitas vezes, como no caso da África, né, de aldeias, né, de aldeias que se reconheciam como uma unidade por conta de costumes e idiomas, né, diferentes e tudo, né, eles destruíram aquilo e criaram fronteiras, e aí criando essas fronteiras, mas foi de propósito, né, criando umas fronteiras e que juntava comunidades que eram rivais, né? E aí juntavam comunidades rivais que eles viviam em guerra, né? Como o caso dos Hutus e os Tutsis, que vai ser citado até no capítulo 7, né? E aí, criando essa rivalidade, esse clima, você pode interferir de maneira violenta, né? E conseguir todas as suas vantagens, né? E esses continentes também serviam de mercado para seus produtos, né? Mercadorias.
Então, esse era o neocolonialismo, né, o colonialismo do século XIX. Né? Agora, o neocolonialismo tardio, né, eles, o Faustino e o Leopold, eles fazem uma espécie de comparação, né, que é assim, também tem a disputa por recursos materiais, né, necessária à produção, e a reprodução do sistema econômico, como no neocolonialismo clássico, né? Mas tem uma disputa por obtenção, controle e análise de dados. Então, eles acham que, na verdade, a diferença é essa, né? Que entrou, digamos assim, um novo produto, que são os dados, são as informações. Né? Esses dados, eles viram uma moeda, muito importante para a criação de riqueza, né? Que antigamente a gente chamava de mais-valia, de riqueza, que eles chamam de valoração do valor. Isso aí eu tive uma dificuldade também com esse termo, né? Fiquei meio zoada com esse termo, assim, tipo... Então, eu queria fechar com uma frase que ele diz assim, estamos, assim, isso é na página 78. Estamos diante de um verdadeiro saque milionário de informações transformadas em ativos econômicos, perpetrado, por corporações imperialistas que extraem, armazenam e processam dados, expertise e padrões sociais, quantificando parte fundamental de nossa vida para melhor mercantilizá-la. A gente está passando por essa questão de mercantilização da vida, mas é uma mercantilização da vida não só de comportamento, mas biológica, entendeu? É muito doido isso, é muito doido. Por isso que eu vou reler, eu parei no meio, né, o 24.7 do Clary, que eu amo esse livro. Né? Não, eu amo o Clary. Voltando aqui. Dados sigilosos do sistema de saúde, educacional e de justiça têm sido sistematicamente sugados pelos grandes monopólios informacionais. Não, desculpa, eu peguei adiante. Peraí, aqui. Trata-se, como veremos no próximo capítulo, de uma acumulação primitiva de dados. E esse termo, acumulação primitiva, que eu vou trabalhar na próxima é importante, porque a gente sempre ouve a acumulação primitiva de capitais, que aconteceu lá no cercamento, na época da colonização de Portugal e Espanha, que mandou todo aquele ouro, foi para a Inglaterra, foi para outros países, né? E aí criou uma acumulação de capitais que pôde botar adiante a ascensão da burguesia, blá, 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 aquela coisa toda, né? A gente está falando agora de uma acumulação primitiva de dados, e a gente não sabe o que vai dar isso. Então, eu queria terminar por aqui, que eu acho que é o mais importante nesse capítulo, são esses termos, né? Principalmente a fabricalização das cidades. Eu acho que é o termo mais importante nesse capítulo. E, assim, essa definição do que é esse neocolonialismo tardio. Acho que foi claro. Ô, Cláudia, nossa, muito obrigada pelas suas colocações. Eu acho que, de certa forma, casa até um pouco com o que a Dani trouxe para a gente na semana passada, né? Eles começam a falar isso no capítulo anterior, mas trazem, né, essas definições, essas diferenciações agora. Eu acho que esse livro do Faustino do Leopold, ele vai abrir muitos caminhos aqui para a gente, no sentido de pensarmos possíveis caminhos, né? Eu e o Nadal, por exemplo, a gente está com uma proposição de simpósio temático para um evento, aonde a gente pede, né, essas proposições para dialogarem com novas epistemologias, novas práticas. E eu acho que, no fundo, é um pouco isso que eles vão colocando para a gente, né? Nós estamos diante de um cenário que se repete, né? Se a gente olha para o passado, então, é um cenário que se repete, mas diante de um novo contexto e que vai demandar novas
respostas, né? Então, é muito engraçado, porque você disse muito bem, e eu acho que é isso, a gente se confunde um pouco nesse percurso que eles vão trazendo para a gente, mas depois que a gente vai entendendo, isso fica mais claro, né? Como que é importante entendermos que estamos vivendo questões muito parecidas com o que a gente viveu lá na colonização, lá nas primeiras invasões, né? Mas de uma forma diferente, num contexto diferente, né? E o que a gente aprendeu com a nossa história que vai nos possibilitar, né, articular novas formas, novas perspectivas, novas práticas, novas epistemologias, novos pensamentos, né? Então, eu acho que eles vão dando essa deixa para a gente, né? E eu acho que isso se complementa, obviamente, né, com a apresentação que você vai fazer para a gente também no dia 24, né? Eu acho que eles conseguem dar uma fechada um pouco nessa percepção, né? Então, acho que fica um pouco essa lição de casa para a gente, né? Adorei essa perspectiva mais da história que você nos trouxe, foi muito importante, muito relevante aqui para a gente, com toda certeza. Antes de finalizar, queria ver se alguém tem algum comentário, se alguém quer falar alguma coisa, ou se todo mundo ficou com a mente explodida, igual a Cláudia ficou. Porque acontece isso, né, Cláudia? Tem coisa que a gente fala, né, e que não é que as pessoas não querem debater, mas é porque a gente precisa de um tempo para deglutir, né? Então, talvez até na reunião do dia 24, né, a gente consiga falar isso melhor. E uma coisa que eu quero pesquisar um pouco mais a fundo nessa próxima semana, até para trazer no nosso próximo encontro, é sobre a apresentação do Bad Bunny, sabe? Eu vi que saiu muitas matérias falando sobre simbolismos, sobre essa questão, né, da resistência, do que ele fez, do que ele falou, até para a gente trazer, para a gente tentar fazer esse diálogo possível aí com essas perspectivas que os autores estão trazendo. Eu confesso que eu não tive tempo de fazer isso para essa reunião, queria ter tido, mas não tive, mas eu quero trazer para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 24, porque semana que vem é carnaval, né, no dia 17, para a gente pensar isso juntos, né, para trazermos essa questão para a conversa também. E acho que o pessoal está querendo deglutir, está querendo pensar um pouquinho. Eu vou pedir, Cláudia, para você descompartilhar a sua tela para a gente fazer a nossa famosa selfie, né? O nosso álbum desse ano ele vai estar recheado, né? Porque estamos começando no início do ano, os nossos prints, as nossas capturas aqui. Eu não sei se o Diogo e a Mariana vão conseguir. Apareceu a Mari. O Diogo foi buscar a camisa. Falou. Para quem não sabe, o nosso colega Diogo é lá do norte. Ele está na ponta da ponta, né, Diogo? Aí. O Acre, nossa, vocês não imaginam, gente, como é geladinho em Rio Branco. Só que não. Eu aí, acho. para o pessoal entender, né, que essa questão da camisa aí, né, não é uma implicância, é porque é uma realidade. Eu acho que eu ouvi o Bad Bunny falar Acre, tá? Olha só. Lá no final da apresentação dele. Estava Argentina, Acre. Então eu vou fazer aqui a nosso famoso print. Peraí. 1, 2, 3 e... Foi. E, gente, obrigada por mais uma semana, Cláudia. Mais uma vez, obrigada aí pelas suas reflexões. A gente continua no dia 24, né? A gente deu só um intervalo, mas acho que teremos coisas para falar, né? E sim, é um pouco complexo essa parte do livro mesmo, é muito teórico, mas acho que aos poucos a gente vai vencendo, né? Igual a gente venceu o Yuki Rui, né, gente? O Yuki Rui teve uma hora lá no livro que a gente ficou desesperado e depois tudo foi se resolvendo, né? Mais para o final, então eles também vão fazer isso, né, daqui para frente. E, no mais, desejo uma excelente semana,
um ótimo carnaval, né? Para quem vai pular carnaval. Mariana é do Nordeste, né? Do Recife, né, Mari? Pernambuco? Não lembro. Maceió, perdão. Maceió. Mas Que com certeza vai delícia. ter muito carnaval para você pular aí. A Carol tem em Portugal, não sei se Portugal tem carnaval. Coitado. Vai ficar só passando frio. Mas, gente, ó, um abraço forte. Cláudia, obrigada. E nos vemos no dia 24, tá bom? Tá. Um Tchau. beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau.